Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Aqui é o professor Sérgio. É muito bom estar com vocês para gravar essa última aula deste nosso módulo Doutrina do Espírito Santo. Durante esse mês nós estudamos nesse livro aqui sobre a pessoa, a obra do Espírito Santo. E na última aula, ou por que não dizer na penúltima aula, nós falamos acerca das diferenças entre fruto do Espírito e dons espirituais. E a aula de hoje, ela é uma aula onde nós consideraremos a diversidade de dons, falaremos um pouco sobre os dons espirituais e na finalização, no final dessa aula, traremos algumas considerações finais acerca da obra do Espírito Santo. Muitos dos pontos aqui tratados dizem respeito à visão que a Assembleia de Deus defende. Não necessariamente é o que outras igrejas, outras denominações que de repente possam estar cursando conosco aqui esta disciplina pensem. No entanto, aquilo que é basilar, aquilo que é base, que é importante para a doutrina do Espírito Santo, como a sua divindade, a sua pessoalidade, os dons, isso nós pensamos iguais e não tem como pensar diferente. Então, quando falamos dos dons espirituais, ficou muito claro para nós na última aula que a principal diferença entre o dom espiritual, os dons espirituais e o fruto do Espírito é quanto à sua função no corpo de Cristo. O fruto do Espírito, ele tem como proposta melhorar o cristão a fim de que ele possa viver melhor, se relacionar melhor como cidadão do céu, como um cristão, uma pessoa no meio da comunidade. E o fruto do Espírito, ele molda o caráter e ele está ligado diretamente à salvação. Sim, o fruto do Espírito é uma das evidências de que a pessoa passou, experimentou e está vivendo a obra da salvação em sua vida. Por outro lado, o fruto do Espírito, ele visa a edificação do corpo, por meio de obras maravilhosas, por meio de sinais extraordinários, e não necessariamente a pessoa que tem o dom espiritual, ele é salvo. Sim, o dom espiritual pode se manifestar até mesmo sobre aqueles que não são salvos. E o porquê disso? Porque o dom ele é uma dádiva, ele é um presente, por assim dizer, dado ao cristão, e este tem unicamente como propósito e objetivo edificar o corpo de Cristo. Uma outra característica do dom é que o dom vem pronto, você não aperfeiçoa o dom. Você não vai aprendendo a profetizar, a ter uma palavra de ciência, a ter uma palavra de sabedoria, você não aprende a curar uma pessoa doente. O dom espiritual ele vem pronto. O fruto do Espírito ele é cultivado. Então, eu sempre faço uma brincadeira com meus alunos. Se você pediu paciência, se o fruto que você precisa, a característica do fruto que você precisa é mais paciência, acontecerão situações para você exercitar a paciência, pois o fruto do Espírito ele é um exercício diário. Dito isso, vamos compreender o que é o dom, né? A palavra dom, ela provém ali do vocábulo grego carisma, que significa algo dado de graça, um presente, né? Então, podemos definir os dons espirituais como sendo poderes sobrenaturais concedidos pelo Espírito Santo com o propósito de edificar a igreja. Portanto, essas dádivas, esses dons concedidos por Deus à igreja, são ferramentas que os seus servos precisam para um êxito total da tarefa no serviço cristão. Os dons, eles são classificados quanto ao dom do Espírito Santo, dons espirituais propriamente ditos, dons de serviço ou assistenciais e dons ministeriais. E cada um desses dons, né, sendo os três primeiros relacionados com a ação do Espírito Santo,
enquanto que o último quadro, que é o dom ministerial, ele tem uma relação direta com Jesus, sendo chamados de dons de Cristo, né? Então, vamos compreender primeiro o que é o dom do Espírito e o que são os dons espirituais. O dom do Espírito, ele está muito ligado ao fruto, porque o dom do Espírito, conforme lemos em Atos, capítulo 2, versículo 38, é a própria salvação. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, veja que o dom do Espírito Santo é a salvação, né? Gerada por meio do arrependimento. Então, o dom do Espírito, ele não é o dom espiritual, não está ligado aos dons espirituais, porque a salvação, ela significa uma operação do Espírito Santo a fim de que o homem possa fazer parte, ser participante do reino de Deus. Então, depois do dom do Espírito Santo, podemos dizer que o homem pode experimentar os dons espirituais. Embora este princípio não siga muitas das vezes essa lógica, uma vez que uma pessoa que não experimentou a salvação, ela pode também sim experimentar os dons espirituais, e isso é uma infelicidade, né? Porque os dons não são revogáveis. Então a pessoa, de repente, ela pode viver uma vida não tão de acordo com o padrão e mesmo assim ser usada pelo Senhor para curar, para expulsar demônios. Como o próprio Jesus falou, que naquele dia muitos chegarão e dirão: Senhor, Senhor, em seu nome curamos, em seu nome profetizamos. E o Senhor dirá o quê? Apartai-vos de mim, porque vocês praticaram a iniquidade, né? Então, a distribuição dos dons espirituais, ela é feita pelo Espírito Santo de acordo com a sua soberana vontade. Paulo entende a incapacidade do homem e mesmo sua quando escreveu: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. 2 Coríntios 3:5. Deus, contudo, capacita o homem que apresentou seu corpo em sacrifício vivo, né? Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Então Deus capacita o homem através da concessão de seus dons. Isso nos faz entender que os dons não são presentes de Deus ao homem ou à igreja, conforme muitos afirmam, né? Presentes no sentido de que é algo que eu posso descartar. Os dons, eles são muitas das vezes visto no contexto da igreja como algo que é meu, né? Sim, o Senhor nos dá os dons, nós administramos eles, mas lembrando que nós um dia prestaremos conta desse dom ao Senhor. Como usamos? Se usamos para a glória de Deus, seremos benditos do Pai. Se usamos para a nossa própria glória ou com o sentido de iniquidade, nós seremos aqueles que passaremos pela rejeição. Então, nesse sentido, os dons, ele é muito mais do que um presente. Ele é uma dádiva que o Senhor nos dá como uma joia e que devemos administrar bem. Lembrando que nós um dia prestaremos contas desses dons ao Senhor, né? Os dons espirituais e os dons de inspiração diabólicas ou procedência maligna. Certo é que o inimigo de nossas almas, ele imita, ele copia, por assim dizer, os dons espirituais. Não à toa que em 1 João 4:1 diz que nós devemos provar os espíritos, né? Porque há muitos falsos profetas realizando sinais. Então, diríamos ser impossível, de acordo com a Bíblia, transformar um templo evangélico, onde se acabou de cultuar e adorar a Deus em espírito e verdade,
em danceteria movimentada por músicas de inspiração diabólica. E isso está acontecendo, né? Nós vemos essa mistura por falta de conhecimento da palavra de Deus. Tanto é a questão dos dons que devemos saber usar de forma correta, é que Paulo faz correções quanto ao uso distorcido dos dons pela igreja de Coríntio, né? E a falta, claro, de conhecimento dessa igreja sobre a operação dos dons do Espírito Santo. Então, meus irmãos, por mais que possa não parecer, sim, há uma operação, muitas das vezes fraudulenta de Satanás, a fim de imitar os dons. Mas que isso não nos intimide a buscar com zelo os melhores dons espirituais. Depois tem uma diferença grande entre dons espirituais e dons ministeriais, sendo que os dons espirituais, eles são aqueles dons que o Senhor nos concede, a fim de que possamos, por meio da ação de Deus, operar de forma gloriosa, sinais, né? E esses dons, eles cooperam com a nossa pregação. Os dons ministeriais, por outra ocasião, eles são diferentes, né? Há quem diga que Deus nos dá os dons espirituais, mas nos dons ministeriais Deus nos dá a igreja. Os dons ministeriais são pastores, evangelistas, apóstolos, profetas, mestres, homens que o Senhor chama para estar à frente do seu trabalho conforme aquilo que é útil, né? Então, sendo assim, nós podemos compreender que no dons espirituais eu vou à fonte e escolho o dom que assim eu quero, pois Paulo orienta, né? Buscai com zelo os melhores dons. No caso do dom ministerial é diferente, pois eu não busco com zelo o dom que eu acho que é o melhor. É o Senhor que me dá. Como diz, né? E Ele mesmo deu. Nós vemos isso muito lá em Atos 13, né? Quando a igreja de Antioquia está orando e o Espírito fala, olha, separa-me Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho o escolhido, né? Então, é muito interessante isso. Uma outra diferença que pode ser constatada é quanto ao tempo em que ambos os dons são utilizados. Os dons espirituais, eles são de operações esporádicas e temporárias. Ou seja, não é todo o tempo que eu estarei profetizando, não é em todo o tempo que eu estarei falando em línguas. Mas já o dom ministerial, em todo o tempo, você não deixa de ser pastor, não deixa de ser evangelista, não deixa de ser um mestre, não deixa de ser um profeta, um apóstolo, no sentido da aplicação desses dons para os nossos dias, né? Então, precisamos ter essa compreensão, tá bom? Dito isso, também temos os dons de serviços, né? Ou dons assistenciais. Esses dons, eles estão relacionados lá em Romanos 12, do 6 ao 8, que diz, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado e o que exercita misericórdia com alegria. Aqui nós vemos outros tipos de dons, o de exortar, né? o de repartir, o de presidir, o de misericórdia. Então, nós temos muitos outros dons que nós podemos procurar, né? E por mais que esses dons não sejam muitas das vezes tão valorizados, tão buscados, esses dons eles são importantes porque servir é um trabalho que requer esforço, dedicação e quase sempre não confere status. Por isso que muitas das vezes esse ministério, esse dom do serviço, quase não é falado e quase não é incentivado buscá-los, né? Então, uma vez dito isso, feita essa introdução, vamos agora compreender os dons quanto às suas generalidades, quanto às suas classificações.
Muitos classificam os dons quanto dizendo só são 9, só são 10. Porém, à luz das Escrituras, nós vemos que os dons são diversos, né? Eu particularmente acredito assim, uma vez que Paulo fala da multiforme sabedoria de Deus. Então, não que os dons sejam adaptáveis, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que os dons, eles são diversos, por quê? Porque o corpo de Cristo, em cada momento, em cada era, em cada época, ele vai precisando de novas ferramentas, né? Então, claro, tudo está baseado na Bíblia. Quando falamos do ensino, por exemplo, houve um momento em que o ensino era restrito ao pastor. Hoje se tem uma compreensão de que o ministério de mestre, ele pode acontecer à parte do pastor, né? Nem todo pastor é um mestre e nem todo mestre é um pastor, por exemplo. Assim com o evangelista e sucessivamente. Então, eu, Sérgio, acredito que os dons espirituais, eles são diversos, não dá para quantificar, né? Temos sim uma lista, mas que nos norteiam apenas, né? Uma vez que o Senhor, ele é o doador e o nosso Deus é eterno, né? Se Deus é eterno, então nós estamos falando de que os seus dons também são eternos, né? As misericórdias são eternas. Então os dons são dados para a edificação do corpo, para atrair os pecadores e não para a riqueza, não para a glória própria, né? E os dons, eles são classificados quanto aos dons de fala, aos dons de conhecimento e aos dons de ação. Dito isso, com base na nossa lista lá de 1 Coríntios 12, onde fala de 9 dons, nós usaremos essa classificação, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro dom, a primeira lista aqui são os dons de fala ou dons de elocução. Esses dons de elocução estão ligados à variedade de línguas, aos dons de línguas, né, e à interpretação de línguas e, por que não dizer, profecias. Uma coisa muito interessante aqui que nós temos que compreender é a diferença entre as línguas estranhas como sinal e dom. As línguas como estranhas como dom, por exemplo, como sinal, ela tem uma finalidade de atrair o pecador, né? E as línguas como dom, ela tem a finalidade de edificar o corpo, né? E essa língua como dom, ela está ligada diretamente à capacidade de interpretar línguas estranhas, né? Interpretar essas línguas. Então, veja que o dom de interpretar línguas é outro. E o dom de profecia é um outro dom que está dentro desses dons de locução, né? E aí nós temos a diferença do dom de profecia e o dom ministerial de profetas. Muito se fala que o ministério de profeta acabou com João Batista. Mas note que lá em Atos 21, 9 e 10, vai falar das filhas, né? Vai falar de um profeta por nome Ágapo. Então veja que as filhas de Filipe tinham o dom espiritual de profecia, enquanto Ágapo era um ministro da palavra que possuía o dom ministerial de profeta, tá? Então, por mais que o que eu preciso entender é que os profetas, ou o dom de profeta, o ministério de profeta da nova aliança é diferente, né, do profeta do antigo, onde era um ofício. Deus falava por meio e diretamente daqueles homens, né? No caso da nova aliança, o que nós vemos é que esse dom de profeta, ele está ligado a, podemos dizer, a uma condição do ministro da palavra, um pregador, alguém que pode pregar ou escrever de forma profética, e no meio ali da sua pregação, do seu ensino, falar de coisas que de repente pode ser que se cumpra depois, né?
Então, é muito interessante essa compreensão. O segundo grupo são os dons de conhecimento ou de revelação, no qual estão aí as palavras de sabedoria, palavras da ciência, dom de discernir espíritos, né? Então, é muito importante isso. Mas vamos compreender aqui, primeiro, a palavra de sabedoria não está relacionado à idade. Ah, é o mais velho. Não. Uma criança pode ser dotada desse dom e dar conselhos sábios, né? O dom de ciência também não está ligado ao estudo teológico. O estudo teológico está implícito nesse dom, né? Mas é a capacidade que o Senhor dá de conhecer as Escrituras de forma profunda, né? Fala de uma ciência, de uma capacidade de conhecer a Bíblia, de aplicar a Bíblia, que muitas das vezes o seminário teológico não faz. E o dom de discernir espíritos, que é muito importante para os nossos dias, né? Principalmente ligado aos dons de profecias, de línguas, onde já vimos que o inimigo pode adentrar e querer nos enganar. Nós precisamos ter esse cuidado. E o terceiro grupo são os dons de poder. Os dons de poder, eles estão relacionados aos dons de fé, dons de cura e dons de maravilha. Não confundamos o dom de fé com a fé enquanto algo natural ou quanto salvação. O dom para a salvação, o dom da fé para a salvação é outro. A fé para a salvação é uma coisa, a fé natural é uma coisa, e a fé enquanto dom me dá a capacidade de crer para acontecer, que acontecerá coisas sobrenaturais. Os dons de curar está relacionado a aquelas curas de enfermidades, qualquer tipo de doença, desde uma dor de cabeça até uma coisa mais complexa, né? E o dons de operação de maravilha, aí nós estamos falando de ressuscitar mortos, de paralíticos andar, de pessoas cegas ver, são coisas sobrenaturais. Então concluímos essa parte dos dons, dizendo que os dons são instrumentos úteis e necessários para o desenvolvimento e edificação do corpo de Cristo. E devemos buscá-lo, lembrando que não podemos confundir o dom do Espírito com os dons espirituais. O dom do Espírito está ligado à salvação, enquanto os dons espirituais ligados ao serviço, né? E para concluir essa aula, nós temos que dizer qual é a ação do Espírito Santo, qual será a ação do Espírito Santo, né? Para o nosso futuro escatológico. Nós cremos que o Espírito Santo nunca mais será tirado de nós. Lembra da aula que eu disse que o Pai tem o trono, o Filho tem o trono e o trono do Espírito somos nós, por assim dizer. O Espírito tem uma casa, o corpo de Cristo e cada um de nós cristãos. Então eu particularmente não acredito que quando vier a consumação de tudo o que o Senhor nos prometeu, quando estivermos no novo céu, na nova terra, que o Espírito será tirado de nós. Ele continuará. Afinal, nós estudaremos, nós prosseguiremos em conhecer o Senhor, nós continuaremos convencidos da graça e da misericórdia do Senhor, e tudo isso são prerrogativas do próprio Espírito Santo, né? Cristo estará governando conosco e sobre nós, ou nós com Cristo e Cristo sobre nós, mas eu acredito que o Espírito Santo estará sim operando e trabalhando nas nossas vidas, né? Há uma discussão quanto ao arrebatamento, se haverá salvação, se não haverá. Pessoal, é impossível, é impossível haver salvação sem obra do Espírito Santo, tá? Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, não haverá quem convença o homem do pecado fora do Espírito. Então,
os adeptos que afirmam que o espírito será tirado da terra, aqueles que defendem um pré-tribulacionismo, é muito complicado defender essa ideia de que o espírito será tirado, uma vez de que quem convence o homem é o Espírito Santo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre quem convenceu o homem do pecado foi o Espírito Santo. Até mesmo no Antigo Testamento, lá estava o Espírito Santo, né? Agindo e convencendo o homem da sua condição. Então, eu particularmente não acredito numa conversão fora da ação do Espírito Santo. Sendo assim, poderíamos dizer então, né, que o Espírito, que o homem pode ser salvo por si mesmo, né? Ah, eu acordei hoje e resolvi ser salvo. Não. Então, dito isso, eu quero finalizar essa aula dizendo e convidando você a aprofundar os estudos acerca, né, acerca do Espírito Santo. Nosso curso é um curso básico, então não podemos aprofundar muito. No entanto, pegue partes dessa aula, aprofunde, né? Procure o nosso Instituto de Teologia, Fateza, e venha estudar conosco. Deus abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.